Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de dar breves considerações antes de iniciar a minha fala. E aqui está cheio de advice hoje. Estava escalado para pregar no culto da manhã o reverendo Jefferson Luz Bona, e por motivo de enfermidade, ele não está conosco nesta manhã. Nos foi comunicado que ele está com broncopneumonia. Os médicos aí depois nos expliquem, que eu não sei o que é isso, mas ele não está bonzinho e é alvo das nossas orações. Por isso, oremos pela plena recuperação do reverendo Jefferson. O pastor sênior está agora pela manhã, trazendo a mensagem do encerramento do acampamento dos jovens lá na CM. Eu estive lá na sexta-feira à noite, me perdi na ida e me perdi na volta. Eu falei a Luciane, exercendo a minha teimosia. Eu tenho mais um pecado, eu sou teimoso, né? Vocês têm certeza disso? Eu sei disso. Falei para a Luciane, eu sei onde é. Fazia 40 anos que eu não ia naquele local. E eu falei para o Luciane, eu sei onde é, e não pus no GPS. Andei 30 minutos a mais, mas cheguei. Entrei numa estrada que tive que dar ré, porque não tinha fim a estrada. Então não estava de caminhonete, estava com carro normal. Mas enfim, cheguei lá, uma bênção, muitos jovens. Fiquei assim, penalizado pelos jovens, irmãos. Eu falei sobre as origens da dicotomia entre o sagrado e o profano no pensamento cristão ocidental. Eu falei para eles isso. O tema é bonito, né? Mas é tranquilo. Mas eles me ouviram por 1 hora. E quando eu ia lá nesse tempo que eu estava perdido, caminhando lá para chegar no acampamento, o reverendo Luiz me ligou e disse assim, reverendo Jefferson está dodói. Eu falei, vamos orar. Só que tem uma outra questão, você que vai pregar à noite. Eu falei, é sexta-feira à noite, sábado eu trabalho de manhã. Ele falou, tudo bem, mas você vai pregar no domingo de manhã. Então, peço um pouco de paciência comigo nessa manhã, mas enfim, é isso. Quero ler com vocês, não está ali, já dá para colocar aqui? Vamos aguardar aí. Eu preciso conectar, como é que é? Conectei. Problemas de tecnologia, irmãos. Pronto. Mas eu dizia ao reverendo Luiz o seguinte, que o homem de Deus tem uma palavra de Deus ao povo de Deus. Esse é o meu entendimento. Então vocês podem perguntar assim, o presbítero se acha um homem de Deus? Eu acho, tenho certeza disso. Amém. Senão não estaria sendo presbítero de vocês. Vocês são o povo de Deus? Existe a palavra de Deus? Me recordo? Obrigado, presbítero Aro. Um homem crente, consagrado, meu amigo. Me recordo que Martin Lloyd Jones, reputado por muitos o maior pregador de fala inglesa da primeira metade do século XX, Londres havia sido bombardeada por Hitler. Vocês que estudaram história sabem disso. Hitler, por meses, bombardeou Londres. E havia tido um bombardeio muito grande naquela noite. O diácono da igreja foi buscá-lo para o culto da manhã. Um diácono cheio de fé, como todos nós. Falou, reverendo, carece a gente na igreja hoje? Hitler derrubou bomba a noite inteira. Ele falou assim, vamos à igreja, meu irmão. Ele falou, por que o senhor tem essa convicção toda? Ele disse, porque durante a semana o Senhor me trouxe uma palavra para pregar à igreja. Então, se o Senhor me deu uma palavra para eu pregar à igreja, é porque haverá um povo para ouvir essa palavra. E para espanto do diácono, quando eles chegaram na capela de Westminster, a igreja estava como, meus irmãos?
Lembrando que o famoso Tabernáculo Metropolitano, igreja de Charles Haddon Spurgeon, foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Dito isso, só para ajudar na minha fala hoje, Mateus 26, meus irmãos, Mateus 26, a partir do 26 ao 30, não está projetado, eu quero ler para vocês isso, preparando o nosso coração para a mensagem desta manhã. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Mateus capítulo 26, versículo 26. Exercerei aqui uma indisciplina como presbítero. As versões que nós temos que usar agora é a Nova Almeida e a NVI. Mas como eu não estou pregando apenas a minha introdução, me valerei do texto da Almeida Revista e Atualizada. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Após o Senhor Jesus ter celebrado a ceia, preparando para os eventos que nós sabemos muito bem do que aconteceram, ele cantou um hino, e os melhores comentadores afirmam que Jesus cantou os Salmos 115, 116, 117 e 118, e é o Salmo que nós iremos expor nessa manhã, o Salmo 118, por isso que eu gostaria que vocês se colocassem em pé. O nosso Senhor, na instituição da Páscoa e da ceia, ele canta um hino, ele canta um salmo, e o meu convite nessa manhã é para que nós juntos, nesta introdução à minha fala, nós como comunidade de fé, oremos juntos o Salmo 118, com bastante calma, sem pressa, acompanhando-me. Leremos todo este salmo. Qual é o espírito dessa leitura? A nossa oração comunitária nesta manhã. Vamos lá? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram, como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos.
A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque respondeste e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Já oramos, podem se assentar. E parabéns, oraram muito bonito. Louvado seja Deus. Frequentemente nos esquecemos desse caráter comunitário das nossas orações, do caráter comunitário da leitura da Bíblia, do caráter comunitário da vida cristã. Claro que temos o momento do secreto, sim, o Senhor Jesus nos ensinou disso, mas temos esse momento importantíssimo comunitário. Oramos enquanto comunidade de fé. James Houston nos ensina o seguinte: os cristãos leem os salmos com o coração revelado e veem Jesus. Vocês lembram que em minha última mensagem eu disse para vocês isso, que os salmos eles nos convidam a nós entrarmos no mundo de Deus, no mundo da realidade do reino de Deus. Nesse ambiente cheio da presença de Deus, nós vamos aprendendo a como nós devemos viver neste novo mundo de Deus. Celebramos a Páscoa neste domingo, quando Jesus Cristo ressuscitou e o reino de Deus se estabeleceu. Os últimos dias, como nos diz Pedro no sermão de Pentecostes, citando o profeta Joel, acontecerá. Joel diz que derramarei sobre o meu espírito, mas o apóstolo Pedro diz, nos últimos dias. Então esse tempo novo de Deus, essa realidade nova do reino de Deus, se instaura no aqui e agora. E tudo que está fora disso está datado. Tudo que está fora disso está marcado para acabar. Então os salmos, eles nos preparam para nós vivermos esta realidade do reino de Deus no aqui e no agora. Nosso irmão Alex ministrava a aula conjunta hoje pela manhã e nos trazia esse alerta de que a igreja evangélica brasileira, ela cresce numericamente, mas o seu impacto na sociedade não é sentido. Por quê? Porque a realidade do reino de Deus não é vivida por aqueles que se dizem cristãos evangélicos. E os salmos, eles nos instrumentalizam para que nós possamos, de fato,
e de verdade vivermos a realidade do novo de Deus no aqui e no agora. Vem Jesus. Eles compreendem que seu reino começou no Pentecostes e será plenamente instaurado na sua segunda vinda, na parousia. Então é isso que os cristãos fazem quando eles leem os Salmos. Eles têm essa consciência que entraram no mundo novo de Deus. Lemos o Salmo numa perspectiva cristocêntrica e vamos aprendendo com os Salmos, com a sabedoria dos Salmos, a vivermos a realidade do Evangelho no aqui e agora, mas com o nosso coração aguardando, com uma santa expectativa, a volta do nosso Senhor. Já disse a vocês e repito constantemente, enquanto os incrédulos veem os dias passando e têm medo do envelhecimento, medo da aproximação da morte, muitos se angustiam por isso. Nós cristãos, quando um dia se finda, pensamos assim: um dia a menos do meu encontro com meu Senhor. Um dia a menos. A espera, nós não somos assim ansiosos com as coisas? Eu agora vou tirar uma semana de férias, no começo de maio. Já estou assim, falando para a Luciane, precisa tirar as blusas lá do guarda-roupa, para tirar aquele cheiro de guarda-roupa, porque a gente vai viajar. As meninas não gostam de mim, porque eu vou chegar 4 horas antes no aeroporto, sabe? Aqueles que chegam ansioso. Mas esse deveria ser o sentimento nosso com a volta do nosso Senhor. Um dia a menos, um dia a menos. Como os salmos nos ensinam a louvar ao Senhor? É uma pergunta. Lembrem-se, meus irmãos, os salmos nos instrumentalizam para sermos cristãos mais preparados. Preparados. Quero me valer mais uma vez da sabedoria de James Houston. James Houston tem quase 100 anos, é pastor, é o diretor do seminário Regent College, em Vancouver, no Canadá, e é uma das pessoas que mais me influenciaram na questão da espiritualidade. Ele é o mentor do reverendo Ricardo Barbosa, de Brasília, e ele escreveu junto com, esqueci o nome do outro, mas já vem, sobre salmos. Vamos lá. O louvor através dos salmos evidencia as manifestações pelas quais os cristãos enxergam o mundo. Prestem atenção. O louvor através dos salmos evidencia as manifestações pelas quais os cristãos fazem o quê? Enxergam o mundo. Enxergam o mundo. As lentes dessas manifestações estão baseadas no que eles creem a respeito do quê? Origens, propósito e destino. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor criou os céus e criou a terra. Eu sei que o meu Senhor é poderoso para me guardar. Eu sei. Eu sei porque o Senhor me chamou. Eu sei porque Ele me chamou. Porque Ele me amou, eu sei. Para que eu fosse dEle e para Ele. A razão disso é um mistério. É um mistério, mas eu sei a razão disso. E o nosso destino final, nós também sabemos. Nós sabemos do nosso destino final. Nós sabemos. E habitarei na casa do meu Pai para sempre. Nós não estamos turistando no mundo, só curtindo a paisagem da janela. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós somos peregrinos. Ao cantar os salmos, os cristãos acrescentam substância à fé. A nossa fé vai se fortalecendo e amadurecendo à medida que nos aproximamos da sabedoria dos salmos, da sabedoria bíblica, e vamos conhecendo melhor o Senhor, conhecendo o seu amor, conhecendo a sua verdade. Isso vai fortalecendo e trazendo robustez à nossa fé, trazendo fervor à nossa virtude. Mais uma vez nos valemos da aula do nosso irmão Alex. Sabemos corretamente, mas não vivemos de maneira correta.
O nosso coração tem que ser transformado dia a dia na direção do Senhor e da sua vontade. É o nosso coração que determina os nossos desejos e as nossas ações. Precisamos desejar de maneira correta, e os salmos nos ensinam isso. Quanto eu amo a tua lei. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero viver na presença do Senhor. O Senhor é tudo para mim. Tua palavra é tudo para mim. Então vai trazendo fervor à virtude, convicção à nossa confissão. Saber de maneira correta aquilo que nós cremos. Saber de maneira correta aquilo que nós queremos. Isso ser internalizado em nosso coração e em nossas ações. Sermos fortalecidos na fidelidade a Deus, na aprovação. Na aprovação. Os salmos vão ensinando momentos agudos da vida do salmista, da vida de Davi. Em todos eles, ele experimentou a boa mão de Deus. Essa é a experiência nossa. Já disse isso a vocês também. Nós vamos envelhecendo e temos esse privilégio. Contávamos histórias dos outros, hoje contamos as nossas histórias. A realidade daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. A fidelidade e o cuidado de Deus, que nós temos experimentado. E o salmista prepara o nosso coração para isso. Nos momentos mais agudos da vida de Davi, ele percebeu a boa mão de Deus para com ele. O Senhor jamais nos desampara. Apontando para uma salvação imediata, logicamente, mas apontando para uma salvação final, na volta de Cristo Jesus. E Deus recompensará essa fé. Então, olhe quanta coisa acontece quando nós estamos louvando o Senhor através dos salmos. Quanta coisa acontece quando nós estamos orando os salmos, a respeito das nossas crenças, do nosso propósito, fortalecimento da nossa fé, da nossa virtude, da nossa convicção, da nossa fidelidade, e diante das provações, firmeza. Como o Salmo 18 nos ensina, 118. 18 é lindo também. Como o Salmo 118 nos ensina a louvar ao Senhor nesta Páscoa. Rapidamente. O salmista declara o amor eterno de Deus para conosco, o seu povo. Louvamos o Senhor através do Salmo 118. Louvamos o Senhor nesta Páscoa. E a Páscoa aponta para o quê? O amor eterno de Deus. Os versículos de 1 a 4 tratam dessa temática. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O salmista nos ensina a compreender a misericórdia e o amor de Deus. Citando Jeremias 31:3, um texto por demais conhecido. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, a primeira realidade que vem ao nosso coração, à nossa mente, aos nossos olhos, para louvarmos ao Senhor, é a realidade do amor de Deus. O amor de Deus é bom e dura para sempre. Já que eu estou de terno novo hoje, eu vou aproveitar e andar um pouquinho aqui para vocês verem o meu look, né? Como dizia o Luiz Felipe, perde na qualidade, mas melhora na estética, né, irmãos? Os irmãos riem com isso, né? O Wellington não pode ouvir isso, mas eu sei que eu sou bem mais bonito que ele. A Luciana e a dona Luzia falavam isso. Irmãos, como nós podemos compreender o amor de Deus? Nós somos egoístas. Nós somos mesquinhos. Nós somos imediatistas. Nós queremos que todas as coisas aconteçam para o nosso prazer. Por que os relacionamentos acabam? O egoísmo. Por que você é incapaz de cuidar de uma pessoa que depende totalmente de você? Porque você é egoísta. Nós
nós estamos muitas vezes tão distantes de Deus que nós não conseguimos formular na nossa mente uma imagem que possa representar o amor de Deus. Como representar esse amor? Como podemos, diante dessa percepção limitada e egoísta nossa, compreendermos esse amor de Deus? Os salmos nos convidam a termos pistas disso. O que nós podemos dar em troca por aquilo que nós recebemos? Qual é a base dos relacionamentos humanos? Sejam sinceros. É um relacionamento que se vale das trocas. Eu dou e quanto eu posso ter em troca. Quando a balança fica negativa, desbalanceada, o que acontece? Cessa. Essa é a nossa compreensão. E o salmista apontando para Cristo na cruz do Calvário, o que nós podemos dar em troca por aquilo que o nosso Senhor fez na cruz? Pergunto a vocês. O que nós podemos dar para o nosso Senhor? Jesus estabelece então um novo padrão. Um novo padrão. Estabelece o amor que não está baseado nas trocas. Compreender a misericórdia e o amor de Deus. Compreender que Deus nos criou, porque o seu amor transbordou na eternidade bendita. E esse amor transbordante criou toda a realidade que nós conhecemos. Uma realidade criada em amor, em estado puro e original. Claro que nós não conseguimos compreender isso. Claro que nós não conseguimos formular na nossa mente uma realidade que possa indicar isso. Mas o salmista nos convida a entrar neste mundo de um amor incompreensível. Incompreensível. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Qual foi o amor expresso na poesia de Vinícius de Moraes? Vocês se recordam? Os mais apaixonados aqui? Vocês lembram? Uma apaixonada aqui, é minha esposa, se dei bem, se dei bem. Na expressão poética de Vinícius, que seja eterno enquanto, e o amor do nosso Deus dura para sempre. O salmista nos convida a entrar nesse mundo desse amor. Brennan Manning fala que o amor de Deus ele é escandaloso. E é um pouco disso mesmo. Então, nós somos convidados a compreendermos a realidade da Páscoa através da realidade de um amor que para nós é incompreensível. Um amor que se fundamenta naquilo que Deus poderia fazer por nós. E não há reciprocidade nenhuma da nossa parte. Vem só dele. 1 de João 4, 10 a 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não há virtude nenhuma em nós. E isso para mim é incompreensível. Às vezes eu reflito sobre isso, meus irmãos, e penso, por que eu? Vocês nunca pensaram nisso? Por que eu? Por quê? Por quê? Por que Deus me amou? Por que num dia nós começamos a perceber a realidade de uma maneira diferente? Por quê? Porque de repente as coisas que não faziam sentido começaram a fazer sentido. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou no nosso coração e aplicou em nossas vidas a realidade da regeneração. Por quê? Porque a partir da realidade da regeneração, que nós confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor,
e procuramos uma comunidade de fé. Por quê? Por que fomos alcançados por essa graça? Sabe qual é a resposta, meus irmãos? Não sabemos. Não sabemos. Por que Deus nos escolheu e Deus nos amou? Eu sei que nós presbiterianos somos conhecidos por esse viés meio arrogante, né? Porque somos predestinados, tal. Não é verdade, não. A gente fica maravilhado diante do amor de Deus que nos alcançou. Eu falava na IBD, certa feita, né? Na minha geração de moços, que tantos moços lá, meus contemporâneos, pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas de um berço mais qualificado que o meu, e todas essas irmãos aí foram deixando e foram se afastando de Deus, e às vezes eu pergunto, por que o Senhor preservou-me? Porque eu não era o mais qualificado daquela turma, muito pelo contrário, um picareta, mas é o maravilhamento diante do amor de Deus. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus? Não, mas que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação. O favor de Deus que estava distante de nós, em Cristo Jesus, se volta novamente para nós. E é isso que é propiciação. O favor de Deus. Os pagãos faziam os sacrifícios propiciatórios para as colheitas, para as chuvas, para a fertilidade, eram os sacrifícios propiciatórios, para que os deuses pudessem derramar o favor deles. Mas em Cristo Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos através do sacrifício propiciatório. Então, olhamos a realidade do amor de Deus. Mas não é um amor como o nosso, um amor abstração. É um amor que é real. O salmista nos conduz ao lugar do livramento. E onde é este lugar? Na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. E na sua destra, delícias perpetuamente. Esses dias eu falei para os irmãos na classe de fundação, reverendo, que eles não acertavam uma resposta. Eu falei, vão voltar para os primeiros passos com o reverendo Jefferson. Disse a eles isso. Da minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. O salmista nos ensina que em qualquer situação, o que precisamos de fato é o quê? O Senhor conosco. Nós achamos que precisamos de muitas coisas. Nós achamos que nós temos muitas necessidades. A nossa segurança se fundamenta num aparato muito grande. Mas no mundo dos salmos, para de fato aprendermos a viver a realidade da eternidade, no aqui e agora, o salmista afirma que o que a gente precisa é Deus conosco. E a questão, meus irmãos, fundamental aqui é essa. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. O Senhor sempre está perto de nós. Mas a pergunta que o presbítero faz nessa manhã a vocês é: vocês estão perto do Senhor? Em qualquer situação, o que precisamos de fato é estar com o Senhor conosco. Os salmos do exílio falam sobre isso. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma se desfalece e suspira pelos átrios do Senhor. O povo chorava, meus irmãos, porque estava distante da sua terra. E o salmista nos ensina que esse amor se manifesta em nossas vidas, e esse amor nos faz com que o nosso coração tenha desejo e anelo de estarmos com o Senhor. O que nós precisamos é o Senhor conosco. Se temos o Senhor, nada
nos falta. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que me podem fazer os homens? O mártir alemão, que eu sempre cito aqui para vocês, Dietrich Bonhoeffer, nos últimos instantes da sua vida, era inverno na Alemanha, e ele estava para ser enforcado. O seu carrasco disse a ele: está com medo, doutor? Ele falou: não, eu estou com frio. Está com medo? Não, eu estou com frio. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O sofrimento de Dietrich durou poucos minutos, mas hoje a realidade dele é com o Senhor. O salmista nos ensina então que o Senhor sempre nos conduz no lugar do livramento, segundo o nosso desejo, o nosso imaginário, as nossas vontades. Of course not, claro que não. O Senhor nos conduz no tempo do sofrimento à sua presença. Nós necessitamos, meus irmãos, desse lugar do sofrimento em nossas vidas. Se o Senhor não nos conduzir nos desertos, para que Ele possa formar em nós, as provações a aprovação vai produzir em nós um caráter aprovado. E nós vamos entender que o livramento está na boa mão de Deus agindo em nossas vidas. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Qual é a nossa resposta, então, nos momentos de angústia? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Elevo os meus olhos aos montes. O meu socorro, que fez os céus. Mas todos os dias esse pecador abre os jornais para ver como é que foram as decisões de Brasília, para saber como é que será o meu dia. Nós estamos preocupados em buscar socorro no Senhor, ou lá, Brasília, palácio do nosso governador do estado, aqui é Bandeirantes, né? Tropeiro, Sorocaba, Bandeirantes, São Paulo e Planalto Central, Brasília. Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? E aqui, pedagogia do presbítero para a igreja. Os pagãos faziam os seus sacrifícios propiciatórios aonde? Nos montes. Então, elevo os meus olhos aos montes, onde os pagãos fazem os seus sacrifícios propiciatórios? Não, de lá não virá o meu socorro. O meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Os sacrifícios propiciatórios dos pagãos lá em Brasília, Bandeirantes, Tropeiro, vão trazer socorro para mim? Não, não. O meu socorro vem do Senhor, é na presença do Senhor que a plenitude de alegria e a sua destra delícias perpetuamente. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Aleluia. O elemento principal, cito agora João Calvino comentando este Salmo 118. O elemento principal na adversidade é saber que somos humilhados pela mão de Deus e que esta é a maneira que Ele usa para provar nosso compromisso de fidelidade. Quem nos conduz a esses momentos de sofrimento e humilhação? Quem? Deus. Quem segura a nós, irmãos, se não for isso? Quem? Me conte. A gente é igual o balão pequeno, se infla rapidinho. É essa maneira que Ele usa para comprovar nosso compromisso de fidelidade, erguer-nos do nosso entorpecimento. O que as riquezas da terra produzem em nosso coração? Entorpecimento. Deixa eu estufar o meu peito aqui. Terno novo, né? Como é que a gente se sente? Entorpecimento. Crucificar o velho homem, purificarmos da nossa impureza, trazer-nos em submissão e sujeição a Deus e impelirmos a meditação sobre a vida eterna. O que o mundo dos salmos, Calvino nos ensina?
nos leva a compreender que as adversidades são as ferramentas pedagógicas que o Senhor usa, se vale para fazer de nós pessoas mais próximas dEle. São as ferramentas que o Senhor se vale para afirmar o nosso compromisso de fidelidade a Ele, para tirar os nossos olhos das luzes que brilham da cidade dos homens e nos seduz. As mulheres nas lojas de calçado e bolsinha, e nós homens na concessionária de carro. Uma vez eu vi um conhecido, eu estava lá para trocar um pneu, eu acho alguma coisa, e eu vi um conhecido passeando numa concessionária. Eu perguntei a ele: o que você está fazendo aqui, irmão? Vim passear. Eu falei: já tinha visto de tudo, mas passear em concessionária, a dona Vera aqui, que trabalha na Toyota, vai gostar desse pessoal. Mas enfim, para nos livrar do entorpecimento e crucificar esse velho homem, purificarmos de nossa impureza, trazer-nos em submissão e sujeição a Deus, e impelirmos a meditação sobre o quê? Vida eterna. Quando entramos no mundo dos salmos, meus irmãos, e desse novo de Deus, que se deu através da ressurreição de Cristo Jesus, nosso coração fica como John Wesley, aquecido, pensando na eternidade, pensando na volta do Senhor Jesus. Então, qual é a resposta nossa no tempo da adversidade? Hoje é reclamação. Qual é a resposta correta? Buscar ao Senhor em submissão. Olha a diferença. Caminhando então, amor, livramento da parte de Deus e a centralidade de Cristo. Vamos agora trazer o Senhor Jesus mais de perto na nossa exposição. O salmista vai falar de Cristo. Claro que naquele tempo específico, falando do rei, mas apontando para uma realidade espiritual e eterna, o Senhor Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Aliás, eu preguei esse texto de Pedro aqui. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. O salmista afirma que tudo que é declarado aqui se relaciona propriamente com a pessoa de Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, apontando para Jesus. Então, quando entramos no mundo dos salmos, da sabedoria dos salmos, olhando para os grandes feitos do Senhor, através da vida dos livramentos que o Senhor produziu, da boa mão do Senhor através do seu povo, mas era um livramento passageiro, momentâneo, que apontava para uma realidade eterna, e essa realidade eterna é Jesus Cristo. Jesus mesmo cita esse Salmo 118 em Mateus 21, 42. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, o salmista nos ensina a celebrarmos a Páscoa através da realidade do Cristo que ressuscitou. Texto que o Luiz leu: por que buscais entre os mortos ao que vive? O nosso Senhor vive. Nós somos essas pedras vivas que anunciam a realidade do Cristo que vive todos os dias. Irmãos, o amor incompreensível de Deus que nos alcançou, nos chama e nos convoca para que nós expressemos isso com nossas vidas. A perfeição? Claro que não. Perfeição? Não. Com aquilo que nós somos. Deus nos conhece. Deus sabe das nossas imperfeições, das nossas limitações, dos nossos temores, das áreas cinzentas do nosso coração. Ele não está preocupado com isso, porque não depende de nós, depende só dEle. E para a gente orar e refletir, 44 minutos e 35 segundos cravado, eu vou entrar agora nas aplicações e o apóstolo Paulo vai nos ajudar. Vocês riem disso, né?
É por causa do Luiz que eu faço isso. Brincadeira, Luiz. Como é bom ser presbítero e ficar mais velho, né, irmãos? Uma bênção de Deus. Vamos lá? O apóstolo Paulo, nos aplicando isso que eu falei para vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No tempo da angústia eu clamei, e o Senhor ouviu e veio ao meu socorro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Todas as coisas, calma. Todas as coisas segundo a vontade de Deus, para fazerem de nós servos aprovados. Servos que compreenderam a realidade da ressurreição e do novo de Deus. Saber que fora da realidade da ressurreição, todas as coisas são datadas e estão perdidas. É como se colocássemos toda a nossa poupança numa moeda que não tem valor. É isso que fazemos quando investimos em qualquer realidade fora da ressurreição de Jesus Cristo. É aquela pessoa que pegou o dinheiro e guardou, colocou no sótão e falou, estou rico. Passados 50 anos, quanto vale aquelas cédulas? Principalmente em países do terceiro mundo. Se fosse dólar, tudo bem. Vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que o ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. E o último, quem nos separará do amor de Cristo? A pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser pedra angular? A realidade da eternidade no aqui e agora, como nos ensina João? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Nada. Celebramos a Páscoa, louvando o Senhor através do Salmo 118, na certeza da presença do Senhor em nossas vidas, através de Cristo Jesus, através do seu amor, através do seu cuidado e através da sua presença bendita entre nós. Deus muito os abençoe. Fechem os seus olhinhos, o presbítero quer orar com vocês. Pai querido, em nome de Jesus, falta-nos palavras para expressar o sentimento que há no nosso coração. Tanto amor, Senhor, tanto amor. Tanto amor derramado na cruz por nós. Nós somos essas pedras vivas que testemunham o amor do Senhor, que excede a toda a compreensão. Não compreendemos, Senhor, porque o Senhor nos amou, mas o que importa é que o Senhor nos amou em Cristo Jesus e nos fez filhos e filhas amadas pelo Senhor, e essa é a realidade que nos define, é isso que importa. O que importa é o fato de que somos amados pelo Senhor. E a minha oração e a minha súplica a Ti nesta manhã de celebração da Páscoa do Senhor é que meus irmãos e minhas irmãs tenham essa certeza bendita em seus corações, que eles foram alcançados pelo amor de Deus que excede a toda a compreensão. E esse amor muitas vezes nos leva a momentos de angústia e sofrimento para fazer de nós crentes mais preparados, crentes melhores, pessoas melhores, irmãos melhores. Mas tudo isso, Senhor, aponta para a realidade do Teu amor na cruz do Calvário, o escândalo da cruz. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e que nós possamos nesse dia celebrarmos de maneira correta esse evento único que inaugurou o tempo novo do Senhor. E agora, esse cadinho de tempo que falta, esse tempo da missão, que nós possamos
preparar-nos convenientemente para a tua volta. E nós, como líderes, trabalhamos, labutamos, nos esforçamos e sofremos para preservar a pureza na tua noiva, Senhor, porque o Senhor é o esposo e nós somos a noiva que aguardamos a volta do esposo, a volta do Senhor, a volta do nosso Redentor, e oramos: Maranata, vem Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Esteve aqui, andou entre nós, humano se tornou, mensageiro da paz, veio para os seus libertar, veio para morrer em meu lugar. Deu vista aos cegos que puderam ver, mas corações cegos não conseguiram entender. Humilhado foi, sentia sede e dor, levado à cruz, Jesus, um alto preço pagou. Ele é o Cordeiro. O seu sangue nos trouxe. A profecia se cumpriu e se cumprirá. O Cordeiro de Deus ressurgiu e vai voltar. Como posso eu recusar, se ele veio pra morrer em meu lugar? O seu sangue nos trouxe. Salvação. Salvação.
Amém. Maravilha de mensagem, que ela realmente perfure o nosso coração, ao tempo que nos consola, ela realmente nos traga a realidade espiritual da palavra de Deus. Se não é mais um domingo, eu não vou dizer praia, como na minha cidade do Rio de Janeiro, mas eu vou dizer um parque no qual poderemos estar. Então façamos esta manhã, irmãos, de acolhimento de fato da palavra que a gente recebeu, para que, como diz Tiago, a pratiquemos, porque ela foi absolutamente bíblica. Não só a palavra ouvida do servo Sebastião, mas também a palavra cantada, a palavra lida e a palavra orada. Que esse culto a Deus, e Ele certamente o recebe se nós o fazemos de coração, e esse culto a Deus, vale dizer, que vá como um bom perfume para as narinas de quem deve de fato cheirar, porque não somos nós, não, é o nosso Deus. E glória a Deus por isso, somos gratos pela presença de todos. E aquele que creu com o coração e professou com a boca que Cristo Jesus, sobre quem foi pregado aqui hoje, é o seu Senhor e Salvador, e batizado foi, você está convidado para esta mesa, porque não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou de qualquer outra denominação, ou de qualquer outro grupo de cristãos que se reúnam no mundo. Não é. Nós somos convidados, chamados por Deus para dela participar. Estejamos, apesar de nós, honrados com isso. Honrados. Eu gostaria de chamar os presbíteros para a distribuição dos elementos, inclusive o presbítero Flávio, que eu acho que está aqui. Mais uma palavra breve, irmãos, para que nós discernamos bem esse momento. A um só golpe, o Senhor destruiu vários inimigos espirituais que ainda hoje, diariamente, incansavelmente nos sonda. Mundo, o diabo que nos tenta, a carne, o eu ou o ego, a morte, o último inimigo a ser destruído. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, por que nós, não raramente, damos vazão à carne, o nosso velho homem, com os nossos apetites do Egito? De lá saímos, mas a gente volta. Aquele que não conheceu o pecado, o fez. Quem o fez? Deus, pecado por nós. Aqui, ó. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado, tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e sobre eles triunfou na cruz o diabo. Irmãos, é uma vitória absolutamente perfeita. A obra dele foi perfeita. Então, nos atenhamos a esse momento, porque não se trata de nós, não se cuida de nós. Nós somos coadjuvantes, temos que estar constrangidos, porque o amor de Deus foi propalado aqui. E amor de Deus é isso aqui, ó. Sangue de um lado e corpo do outro. Quer dizer o quê, irmãos? Sangue e corpo, morte. E anunciar a morte até que ele venha. É isso que a gente tem que fazer.
porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, no ambiente de traição, ele prova esse amor. Não foi numa festa de casamento, como foi o primeiro milagre, foi num ambiente de traição. Ele podia, rapaz, eu fui traído, vocês estão doidos? Fui. Não, ele foi até o fim, como diz João 13, nos amou até o fim, até o final. Pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam, proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. Que nós estejamos aqui, Senhor, para viver essa realidade espiritual, esse alimento espiritual que vem do céu para nós. Ele está aqui? Está, mas não em transubstanciação, senão em presença, em realidade espiritual. Um alimento espiritual do qual nós não podemos nos negar. Amém. Os presbíteros, por favor.
Alguém foi omitido na distribuição dos elementos? Alguém? Não. Irmãos, mais um breve pensamento. Cantar que eu amo a mensagem da cruz é mais fácil do que amar a verdade da cruz. Porque a cruz é um instrumento de vergonha e morte, se a gente olha por um lado. Mas por outro, ele é um elemento, ele é um sinal absolutamente visível de amor e de vitória. É difícil olhar para a cruz e entender que é vitória, mas ela o é. Que isso seja uma realidade espiritual tatuada no nosso coração, irmãos. Não nos afastemos disso jamais. Comamos do pão. Como foi lido, irmãos, bebamos do cálice. Pai Celestial, obrigado, Pai Santo, porque aprove a Ti estarmos mais uma vez neste lugar de adoração do Teu povo, para anunciar a morte do Teu Filho com realidade, em verdade, até que o Senhor venha. Dá-nos força, Pai Santo, para que aquele dia nós não desfaleçamos ou com vergonha nos afastemos de Ti. Na nossa caminhada, Pai Santo, ajuda-nos a entender a realidade espiritual da ceia do Senhor, porque nós recebemos a vida que veio da morte, e é da Tua palavra, Senhor, que o Teu Filho cresça em nós e nós diminuamos. A nossa oração, Senhor, é que o nosso cântico não seja da boca para fora, que nós amemos a palavra da cruz, a mensagem da cruz, porque ali o Senhor verteu o Teu sangue que nos justifica, ali o Senhor morreu, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, naquele leito vertical o Senhor morreu, porque o Senhor era homem em Cristo. E pela Tua vida, Senhor, nós somos salvos, reconciliados pela Tua morte em Cristo Jesus e salvos pela vida dele em nós. Te somos gratos, Senhor. Somos o Teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Depois dessa prova de amor absolutamente irrefutável, é em nome do nosso Senhor, sim, Senhor, porque nós temos dono, Senhor, mas também Salvador, é que oramos e Te pedimos, sê conosco. Amém. Amém. Eu queria agradecer a presença de todos aqui nesse dia festivo, né? Que o Cordeiro é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Paulo escrevendo aos Coríntios. A presença de todos, e se há visitantes, se você deixou seu nome, nós queremos orar e quem sabe visitá-los também.
nesse amor de Deus, vivendo esse amor de Deus, que hoje foi comprovado mais uma vez aqui. Eu vou impetrar a bênção, Senhor, e os irmãos estão, não gosto de usar essa palavra, mas estão liberados. A graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês agora e para sempre. Amém. Amém.